Já ouviu dizer que tem gente que parece que gosta de ser enganada? Com certeza já sim, né? Mas será que existe? Ou como seriam definidas essas pessoas? Tem aquela outra nomenclatura que dá a pessoas que gostam, dizem que gostam de ser sofredoras, aquelas que são consideradas como masoquistas, certo? Mas para quem gosta de enganado, qual o nome que se dá? Eu não sei, se alguém souber. Bem, mas o caso é o seguinte, queira ou não queira, ninguém gosta de ser enganado, nem de sofrer, logicamente. Então, por que tem pessoas que teimam em ser enganadas e nem se apercebem disso? Quando falo ser enganadas, são enganadas em vários sentidos. Como já abrangi em vídeos anteriores, a nossa personalidade depende daquilo que nós aprendemos no passado e que nós acreditamos ou acreditávamos que era verdade. Assim sendo, mesmo que seja algo ruim para nós, ainda continuamos acreditando. Não é incrível? Não é? Mas não é considerado como até um masoquista? Pois bem, por exemplo, hoje, apesar de todas as informações que temos, de vez em quando vemos nos noticiários pessoas que caíram em golpes do bilhete premiado ou do falso sequestro e outros, né, que cada dia aprontam uma estratégia nova. Mas normalmente a pessoa que cai em conta do bilhete, por exemplo, ela fica tão como que estivesse hipnotizada, como houve o caso de uma senhora que foi na casa dela buscar o cartão do banco para sacar o dinheiro que tinha na poupança para entregar para os vigaristas, né? E houve outro caso também, que a pessoa foi no banco, entrou para sacar o dinheiro e mesmo assim o gerente ainda lhe alertou. Será que você não está sendo... Né? Deu a entender para ela, né? Ele não poderia, pelas éticas deles, eles não podem impedir nada. Mas deu a entender que talvez ela estivesse caindo num golpe. Mas mesmo assim ela inventou outra história e sacou o dinheiro, saiu lá fora, entregou para o vigarista e nunca mais viu a cara deles. Para ver como que é. Esses são casos de pessoas que foram enganadas, certo? Agora, por que foram enganadas? Porque acreditaram no que o vigarista ou vigaristas, né, que estavam geralmente mais que um, disseram para ela e ela acreditou. Mas aí chega naquele ponto onde eu já falei no vídeo anterior a respeito de que uma emoção forte pode ser de origem de uma notícia ou uma expectativa de alegria. Então, quando essa senhora ou essas pessoas recebem uma notícia que ela vai poder, se ela depositar tanto, ela vai receber 20 vezes mais, por exemplo, ela fica como que hipnotizada mesmo, certo? Por isso que, como dizem, não sei se é verdade, mas dizem que uma pessoa só consegue ser hipnotizada se ela acreditar no que aquele hipnotizador está lhe dizendo, né?
Então, se você acredita, isso vai te marcar. Mas o que fez ela acreditar? Foi por lançar para ela algo de uma expectativa de alegria. Então, como que funciona isso? Mas vamos entender um pouquinho a respeito desse fator, conforme eu já disse também, que é o medo. O medo faz a pessoa acreditar ou agir, né, sob a compulsão, mesmo aí já é uma outra história. Mas age da maneira semelhante. Como assim? O nosso cérebro, que processa as informações que recebemos, age da seguinte maneira. Quando nós recebemos uma informação alegre, o que acontece? Acontece que o nosso cérebro, ele, através dos mecanismos lá que a gente não entende, mas sabe hoje pelas experiências médicas e científicas que o cérebro ele manda uma mensagem, né, para um certo órgão ou uma glândula que produz um certo hormônio que lança na corrente sanguínea. No caso do medo, quando se toma um susto, vê um aparente perigo, vê que está uma situação de medo, o cérebro ele manda essa mensagem e o pâncreas libera a adrenalina. A adrenalina é lançada na corrente sanguínea e a pessoa fica agitada, com medo. Por quê? Porque acelera o coração, então a pessoa fica no estado quase que às vezes de pânico mesmo. E isso aí ela nunca mais vai esquecer. Então isso aí isto marca a personalidade. Então o medo marca, porque você acreditou, seu cérebro processou aquela mensagem e fez com que você entrasse naquele estado de alerta máximo. A mesma coisa é com respeito à alegria. Quando a pessoa ela está assim na expectativa, ou mesmo que não é verdade, mas ela recebe a mensagem no seu celular: você ganhou tantos R$ 1.000, ou um carro, sei lá, mas siga as instruções que eu vou te passar, vai lá no banco, assim, 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 saca o dinheiro e coloca em tal conta, no tal, né? Isso quem costuma fazer são os bandidos lá de dentro das prisões mesmo. Mas tem pessoas incautas que infelizmente ainda caem nessas ladainhas, né? De vez em quando ouvimos casos assim. E por quê? Porque aquilo lá já fez uma outra função no cérebro da pessoa. Ela fez com que o cérebro processasse essa mensagem de alegria e ela lançou na corrente sanguínea ou ativou algum mecanismo no corpo que liberou serotonina. O que é a serotonina? É o hormônio da alegria, do bem-estar, do prazer, tudo aquilo que a pessoa pega como algo que ela mesma acredita, de tão alegre que é a notícia, a pessoa acredita. Aí o que acontece? No caso dessas pessoas que eu disse que foram retirar o dinheiro para entregar para o vigarista, nada mais aconteceu do que esse mecanismo. Mas pense em uma coisa. Vamos comparar isso como a sua casa. A sua casa está iluminada, as luzes acesas, as lâmpadas, né, os aparelhos eletrônicos ligados, e de repente você liga o chuveiro. Só que por uma questão de proteção, existe uma peça lá chamada disjuntor.
Se o seu disjuntor ele foi menor do que se exige, ele vai desligar. Então a sua casa entra num apagão. Embora toda redondeza está clara, mas a sua casa está na escuridão. Então a mente da pessoa nesta hora, quando há essa descarga, é como fosse uma sobrecarga que fez com que até queimasse, quando era fusível, né? Queimava fusível antigamente, hoje é o disjuntor, ele desarma. E aí? Aí pergunto, se uma pessoa está sob esse efeito, será que ela consegue raciocinar? Em alguns casos, sim. Se der para ela contar o dinheiro, é lógico que ela vai contar. Tanto é tal, tal, tal. Tanto mais tanto é tanto. Ela sabe fazer as contas. Mas só que fica apagada uma parte da memória. Ou melhor, do cérebro, né? Como tudo, vamos aqui só para entender melhor. Então é como toda a cidade está clara, mas a sua casa está escura. Por quê? Porque justamente aquela área do cérebro, que é o responsável pela razão, presta atenção sobre a razão, o juízo, o discernimento, fica desligado. Né? E aí? Aí você está nas mãos de quem armou com você. É assim que os vigaristas agem, os bandidos, né? Vamos dizer, de modo geral. Então você fica naquela pressão. Mesma coisa quando quando recebe a notícia de um falso sequestro. Lógico, você não sabe que é falso. Mas você recebe lá a mensagem no celular, a pessoa falando que ela foi sequestrada. Mãe, eu estou sequestrada. E o bandido está aqui querendo judiar de mim, não sei o quê. E ele quer que você deposite tanto na conta dele, imitando a voz, talvez, de alguém, talvez que... E a mãe, às vezes, imagina, é a minha filha, assim, ela não está pensando nada. É minha filha, vai lá, corre, vai, solta minha filha, porque ela tá... Eu pago sim, pode deixar. Aí a pessoa vai no banco, deposita, quando chega em casa a filha está lá, numa boa, não foi sequestrada coisa nenhuma. Por que isso acontece? É conforme acabei de dizer, é como tivesse ficado num apagão, porque a carga, descarga, nesse caso foi o medo, né, que funcionou. No caso do falso sequestro, é o medo. Então, o medo de perder um filho, por exemplo, leva a pessoa ao desespero. Então, a adrenalina sobe tanto que sobrecarrega. Então, desliga a capacidade de raciocínio. Porque você poderia parar e pensar, peraí, deixa eu ligar para a pessoa primeiro, ver se é verdade mesmo. Liga no telefone dela. Mas não há essa hipótese, é muito difícil. Agora, pessoas que já passaram por isso, é o que nós estamos tentando abranger aqui. Pessoas que já passaram por isso, já estão espertas, né? Como se diz. Então, qualquer ligação já está, ó, cuidado. Até passa pela rede social aí que está tendo tal golpe. Bom, isso aí todo mundo já sabe até. Mas a pessoa que passou, ficou no passado. Mas o que dizer da pessoa que está sob este efeito? Aí é mais complicado, viu? Aí é muito mais complicado. É o que a gente pretende abranger, que é o seguinte. Vamos supor que uma pessoa entre em coma. Não coma induzido, porque às vezes a pessoa ficou em coma induzido para restaurar os neurônios e assim por diante. Mas tem aquela pessoa que entra em coma e o que os médicos fazem? Praticamente nada. Eles ficam aguardando a pessoa reagir. Se a pessoa reagir, ótimo. Se não reagir, eles apenas dão algumas drogas tal para estimular o sistema nervoso da pessoa, ou então estimular o cérebro,
mas é pouco, né? Pouco efeito causa. Então o caso não é quem foi enganado e saiu do engano e agora já não está mais naquele engano. Lembra quantas coisas você tinha medo antigamente? Ou quantas coisas que você acreditava ser verdade e atualmente não acredita mais? Então, você saiu daquela fase. E aqueles que ainda continuam? Aí é complicado mesmo. Por exemplo, não adianta chegar para uma pessoa que está em coma e cutucar ela, beliscar, ela não vai reagir. Mesma coisa uma pessoa que está nesse estado hipnótico, tanto religioso, político, ou social, ou seja lá em que sentido for, ela está sendo induzida. Por quem? Por aqueles que a induziram. No caso, sempre há uma pessoa na liderança de qualquer grupo, não é? Ou pessoas. Então, quando a pessoa está debaixo das ordens, é como o hipnotizador. Ele às vezes manda a pessoa fazer tal coisa e a pessoa faz. Fala, uma pessoa está totalmente inconsciente? Não. Ela sabe o que está fazendo. Só que a parte da razão, do raciocínio, da parte lógica, da parte do discernimento, não está funcionando. Porque se ela conseguisse raciocinar, ela ia ver. Não, peraí. Me responda aí sobre negócio que eu não entendi direito. E a pessoa ia se embananar tudo. Por isso que eles dizem, né, a maior chave que eles usam é que a pessoa ela não pode conversar com pessoas dissidentes. Por quê? Os dissidentes ou pessoas que saíram de lá são pessoas que sabem como funciona. E aí ia usar argumentos que iria convencer tal pessoa a deixar tal crença, né? Por isso que eu estou falando aqui mais no sentido tanto político como religioso, porque os líderes religiosos também são assim, não são? Eles usam tanto o medo, né? E às vezes uma expectativa de alegria. E a pessoa fica como que nas nuvens. Não. A pessoa que tem os pés no chão vai parar e vai questionar, falar, não, peraí, deixa eu ver se isto aqui, qual é a base para tudo isso, tá bom? Então, vamos continuar na próxima vez, falando mais um pouco sobre isto, e espero e conto com vocês para uma próxima ocasião, ok? Então, até lá e muito obrigado pela atenção.